Doutora, bom dia para a senhora, obrigada aqui pela sua presença. Inclusive a informação que a gente tem é que a Anvisa e o Ministério da Saúde já tomaram as primeiras providências para identificar principalmente os passageiros que vieram nesse avião, da Itália até aqui São Paulo, junto com esse homem, né? Isso é importante ter um entendimento, né, de que local do avião ele estava, né, o número de pessoas. Nós conhecemos que em relação à influenza, quando você tem uma pessoa sintomática ou no período de incubação, onde ela pode transmitir, duas fileiras à frente e atrás, ao lado desse passageiro, há um risco maior de transmissão. Com o coronavírus ainda faltam muitos dados, mas é bem possível que um paciente muito próximo dos sintomas, como ele estava, né, alguns dias antes, ele tenha tido a possibilidade de ter transmitido para alguns passageiros o coronavírus. Então, na verdade, a Anvisa tem que proceder ao protocolo que tem de investigação nesses casos em passageiros de avião. Qual deve ser o próximo passo agora, então, com esse diagnóstico? Porque a informação que o Ministério da Saúde passou é que ele teve sintomas leves de febre e alguns sintomas também respiratórios, mas ele está em casa, né? Está em casa ali junto com a presença da família dele. Olha, isso depende muito do tipo de paciente, se o paciente tem comorbidade ou não, o quadro clínico do paciente, as condições aonde ele é atendido, o entendimento do paciente, da família, do risco social de transmissão da doença. Então, isso é avaliado no sistema de saúde. Muitos países, a própria Itália, da onde ele veio, mais da metade dos casos confirmados estão em quarentena domiciliar. Então, isso é uma medida que pode ser feita, mas claro, vai depender muito de tanto uma avaliação clínica como uma avaliação epidemiológica, social do paciente, se é possível deixar o paciente em isolamento. Alguém tem que cuidar do paciente também. A pessoa que cuida do paciente, ela deve usar uma máscara cirúrgica. Então, todas essas condições têm que ser avaliadas. Doutora, agora a pergunta é, quem está na rua, quem está indo para o trabalho, ainda não precisa usar máscara? Quais são os cuidados básicos que qualquer cidadão que está vivendo a sua vida, pegando o transporte coletivo, precisa usar mais álcool em gel? A transmissão é igual de um vírus comum, não é verdade? Olha, aparentemente o principal meio de transmissão é através de gotículas. Então, o que a gente recomenda? Quem está doente, independente de ter o diagnóstico de coronavírus ou não, daqui a pouco nós temos influenza, temos outros vírus respiratórios, deve ficar em casa, deve evitar ambientes públicos, deve se afastar do trabalho. Crianças com febre, sintoma respiratório não devem ir à escola, independente da questão do coronavírus. Quem deve usar máscara são os pacientes no serviço de saúde e também quem está cuidando de um paciente com coronavírus em casa. Tá certo. Márcia, acho que é importante esse papel aqui da gente, principalmente então, para dizer que qualquer pessoa, seja ela viajante ou não, que tenha qualquer sintoma respiratório, agora procure mesmo um médico, um hospital, e a gente continua acompanhando, é claro, às 11 horas da manhã, essa coletiva do Ministério da Saúde vai ser muito importante para a gente saber exatamente qual é a gravidade do caso. Mas lembrando que não é motivo de pânico, não é porque centenas de chineses morreram lá que isso vai se repetir aqui no Brasil. Fernanda, só mais uma pergunta então para dispensar a doutora. Os cuidados depois que realmente tem o coronavírus, o tratamento é igual a uma influenza, a uma gripe? O tratamento tem algum medicamento específico? Tem que esperar o vírus passar, né? Como é que é o tratamento? Então, esses pacientes que são pacientes com quadros leves, eles vão para casa e usam sintomáticos como em qualquer outras gripes e resfriados que tiverem. Os pacientes de risco, pacientes com falta de ar, pacientes desidratados ou que têm qualquer outro sintoma mais importante, eles ficam no hospital, recebem hidratação, oxigênio terapia e no momento nós não temos nenhuma droga que a gente saiba que é eficaz, que possa ser administrado um antiviral para esses pacientes.
Tá certo, doutora. Muito obrigada, então, pelas informações. Lembrando que está sendo estudada já uma vacina para o coronavírus. Está em estudo em animais, né? Mas ainda não tem previsão para lançar aqui em seres humanos em todo o mundo, né? Obrigada, Fê, pelas informações. E o governo também investiga, gente, o primeiro caso suspeito do coronavírus no estado de Pernambuco. A paciente é uma mulher moradora do Recife que também esteve na Itália recentemente. Ela foi hospitalizada e vai ficar em isolamento para a realização de exames. Vamos ver. A paciente de 51 anos desembarcou no Aeroporto Internacional do Recife no final da tarde da terça-feira, em um voo vindo da cidade de Guarulhos, em São Paulo. Ela teria feito conexão na cidade paulista vindo de Milão, na Itália, região que registrou 11 casos confirmados de mortes por coronavírus nas últimas semanas e 320 outros casos estão sendo investigados. A mulher teria se sentido mal durante o voo. Apresentava sintomas de febre, dor de garganta e cansaço. A paciente foi adequadamente transportada, né, isolada, está fazendo os exames necessários. A partir da mudança, né, do diagnóstico, né, em relação a pacientes oriundos da Itália, então ela se enquadra como um caso suspeito. A paciente foi encaminhada ao Hospital Oswaldo Cruz, que é referência em doenças epidemiológicas. Segundo a equipe médica, estão sendo seguidos protocolos de tratamento. Ela está sendo medicada para febre, a alimentação está sendo controlada, mas já não está com acesso venoso. E também já foram realizados exames para influenza, além do coronavírus. Já foram coletados os materiais para fazer o exame, o perfil viral, tanto de vírus influenza como de outros vírus respiratórios e assim como também o do coronavírus. Até sair esse resultado, ela vai ficar internada sob vigilância. Então não tem necessidade de nenhum medo, de nenhum alarde, porque está tudo sendo monitorado. Segundo o chefe do Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde do Estado, o desembarque e a condução da passageira até a unidade de saúde não ofereceram riscos a outros passageiros. Todos esses passageiros foram registrados pela Anvisa, eles preencheram o formulário da Anvisa e nós temos o contato, telefone e endereço de todos. Esses contatos vão ser passados para os municípios, lembrando que a partir deles não existe possibilidade de transmissão, porque a história natural da doença demanda alguns dias para que qualquer pessoa infectada, se fosse confirmado, né, tenha capacidade de transmitir. Antes disso, o resultado do laboratório vai sair. Os primeiros casos foram registrados na China, mas novos pacientes foram diagnosticados na Espanha, França, Suíça e Itália. O prazo para sair o resultado dos exames é de 72 horas. Enquanto isso, a paciente permanece no isolamento.